pessoal, tudo bem? Fox, sou a KBR na área, e nesse vídeo eu falo sobre o 15º episódio da quinta temporada de The Walking Dead, que também é considerado o penúltimo episódio da temporada, que estreou ontem na AMC e vai estrear hoje na Fox, né? Então vamos começar. Então assim, no início do episódio você vai ver toda a família do Aiden em luto, né? A Diana, o Pete, até mesmo o Nicholas, o amigo do Aiden, tava lá. Claro, todos estavam em luto perante a morte do Aiden, né? Que morreu no último episódio. Mas o que mais me chamou a atenção nessa cena não foi a questão de todos estarem lá em relação a respeitarem o personagem, né? Por serem parte da família e tudo mais. Porém, o que mais me chamou a atenção nessa cena foram as atitudes da personagem Sasha, que ela estava presente nas proximidades, possivelmente na torre, e ela estava muito louca, né? Deu pra perceber isso, ela estava se escondendo, mirando, se escondendo, mirando, ela tava nervosa em relação aos zumbis nas proximidades, ela não queria errar, porque deu pra ver que nos últimos episódios ela estava focada muito no passado, né? Ela estava pensando demais no Bob, no Tyrese, ela estava soltando a sua raiva no treinamento, pensando no que poderia ter feito pra ter mudado a situação, então, tecnicamente ela estava vivendo no passado, ela estava um pouco alterada em relação às suas primeiras aparições na série, e nesse episódio repetiu esse processo, porém ela parecia muito mais, como eu posso dizer, louca, né? Ela estava muito mais solta em relação ao que ela estava sentindo, mas essa questão, né? Esse processo que a personagem está passando para ter o seu próprio controle, né? Para ter um autocontrole de si mesmo, é o que está tornando ela uma personagem muito mais interessante. Eu considero a Sasha uma personagem muito chamativa e bem construída atualmente, né? Antigamente ela não estava fazendo muita coisa, mas agora, com esse lance do passado, dela começar a ficar um pouco descontrolada, é o que está dando charme pro personagem. Muita gente está falando que não gosta dela devido a esse descontrole, só que é isso que faz a série funcionar, personagens com problemas. Sem falar da possibilidade da Sasha estar pegando o lugar da Andrea nos quadrinhos, né? Porque a Andrea nos quadrinhos está viva e ela é tiradora de Alexandria. Então a Sasha tá realmente se tornando essa personagem, e essa evolução, junto com o seu processo de aceitação do passado, tá tornando essa personagem muito, muito legal em comparação com vários outros personagens que não estão fazendo porra nenhuma em Alexandria, ou estão sendo aqueles personagens educadinhos, certinhos, que não estão criando nenhum problema realmente. Em relação ao personagem Daryl Dixon e Aaron, eles não fizeram muita coisa, não teve um grande desenvolvimento por parte deles, eles apenas começaram a investigar essa situação da aparição de zumbis marcados com a letra W. Eles até encontraram uma mulher que havia sido morta faz pouco tempo, mas o que interessa é que mesmo com essa falta de desenvolvimento de ambos os personagens, esse início desse mistério, né, dessa possível ameaça, é o que está tornando essa trama interessante, porém ainda com um vazio, né? Porque a gente está vendo essas coisas dos lobos, dos zumbis marcados, só que ainda a gente não sabe o que é aquilo exatamente. Então, tá dando uma agonia, porque a gente quer saber o que é aquilo, mas está demorando demais. E eu espero que no próximo episódio seja mostrado realmente o que significa aquelas marcas, se aquilo realmente é um grupo específico, se o Morgan tem alguma coisa a ver com aquilo, mas o que interessa o Daryl Dixon e o Aaron podem estar investigando aquilo, porém está em falta as respostas. Mas é bem possível que no próximo episódio tenhamos o que tanto queremos, né? A resposta, a explicação. Durante a estadia do grupo do Rick em Alexandria, a gente pôde perceber que a Diana, mesmo pegando ideias ruins do grupo do Rick, devido a todas as situações ruins que estavam acontecendo, e até mesmo as ideias que o padre plantou na mente dela, dizendo que o grupo do Rick é do mal e tudo mais, a morte do Aiden também, algumas pessoas podem até ter pensado que a Diana pode ser considerada uma vilã, mas nesse episódio ela demonstrou que ela não é uma vilã. Ela é apenas uma pessoa que busca o bem. O que provou isso, que eu acho que a gente precisa analisar cuidadosamente, porque é uma coisa muito legal, é que ela analisa todo mundo. Não só falando, mas ela vê as fitas quando ela faz perguntas pra alguém, ela analisa cuidadosamente o que o cara falou para tentar estudar a pessoa e dizer se ela realmente está falando a verdade ou não. Então, ao mesmo tempo que ela tem essa habilidade de conseguir estudar a pessoa, isso pode ser uma arma muito poderosa, e com isso ela pode se tornar uma vilã, possivelmente uma grande adversária, não sabemos ainda, mas ela possui um talento. E o problema é que ela apresenta um certo medo em querer o certo, né? Deu pra ver que nesse episódio, mesmo com o Rick falando pra ela, o Pete é do mal, ele tem que ser exilado, só que a Diana, ela evita criar confusão, né? Esse que é o problema da personagem. Em relação à personagem, nós podemos relacionar uma frase de ação e reação pra Diana, né? Porque no caso dela, nós temos a ação dela analisar cuidadosamente todos os problemas, só que falta a reação, né? Ela não reage, ela apenas analisa, fica falando tudo bem, eu vou fazer alguma coisa, que ela não faz. Ela demora um século para fazer alguma coisa, então certamente tá faltando a reação.
A ação tá em toda, mas a reação é que falta. Nós tivemos finalmente uma conversa entre o Rick e o Glenn, né, porque já faz mó tempão que os dois não conversam, no caso de assuntos pessoais, né, desde a primeira temporada. A gente sente essa falta, né, dos dois personagens conversarem, porque tá em falta isso, tá em falta essa conversa entre personagens antigos. Claro que metade do elenco já morreu, né, da primeira temporada, mas é o que tá faltando, cara. O Glenn, desde a primeira temporada, nunca conversou com o Rick falando de um assunto tão pessoal assim, né, de algum problema grandioso. A última vez que eles conversaram foi na igreja durante a saga dos canibais. Porém, isso já faz um tempinho, isso só foi somente por 10 segundos ou alguma coisa assim. Então foi legal rever, né, esse encontro de personagens, essa conversa entre personagens clássicos, né, da primeira geração do The Walking Dead, mas eu acho que eles precisam analisar melhor isso pra botar esses personagens mais juntos ainda, porque desde que eles chegaram em Alexandria, esse foi o único momento que o Glenn falou com o Rick, né, que é uma coisa meio estranha, já que eles são amigos e eles estão vivendo no mesmo grupo, né. Falando dessa questão, né, dessa questão de pessoas que não se falam, nós tivemos o encontro, né, o início de conversa entre a Rosita e a Michonne. Isso foi muito legal porque as duas nunca conversaram anteriormente, elas podem até ter trocado umas palavras, só que realmente não foi nada muito significativo para a construção de alguma trama ou busca de um personagem. Então, enquanto eles estavam procurando a Sasha, nós também tivemos momentos de flashback, né, da Michonne enquanto olhava a Sasha matando vários zumbis, o que foi algo muito maneiro porque isso é um foco no psicológico do personagem, uma coisa que muitas séries não fazem, apenas focam no físico, no plano material e não psicológico. Então é uma coisa muito legal de se ver. Momentos da segunda temporada, a primeira aparição da Michonne, enquanto ela salva a Andrea, todos os momentos que ela matava zumbis, relacionando com barulho de tiro. Então foi um momento especial. E a Sasha do nada começou a soltar toda a sua raiva, apontando na cara da Michonne, dizendo que ela não pode fazer isso. Enfim, foi muito legal porque deu pra ver a Sasha se soltando. Ela tava sentindo aquela agonia, ela queria soltar aquele incômodo. Então ela finalmente conseguiu fazer isso, mesmo soltando na cara de um companheiro, né, de uma pessoa do mesmo grupo. Isso foi importante para ajudar no autocontrole da personagem diante de seus problemas. Então essa temporada está focando no desenvolvimento da Sasha, certamente, e está fazendo um ótimo trabalho com vários momentos relacionados com a personagem e seus problemas. O que me deixou bolado foi a questão da atitude da Carol em relação às ações do Pete perante a Jessie e o Sam, né? Porque o Pete é o marido mal que bate na Jessie, né, certamente, e a Carol, por estar bastante relacionada com uma pessoa assim, né, no caso o Ed da primeira temporada, que em relação ao Ed, que batia tanto nela quanto na Sofia, parece que a Carol criou essa questão, né, essa questão de querer se vingar de todas as pessoas que batem em mulheres e nas filhas, enfim, todo mundo que a Carol vê como se fosse o Ed, ela quer morta. Por isso que ela do nada falou pro Rick, Rick, se o Pete bate na Jessie, nós sabemos como isso vai acabar, você vai ter que matar ele. Tipo, cara, como assim, cara? Se o cara bate numa mulher, não é pra chegar no cara e matar ele. Chega nele e fala, cara, para de bater nela, isso é errado. Se você continuar, vamos ter que exilar você. Que foi o que a Diana falou. Só que a Carol não, a Carol chega e fala, olha, ele bate numa mulher, como o Ed bateu em mim, mata ele. Tipo, caraca, a Carol deu pra... Tipo, a Carol... Dá pra ver que a Carol é uma das personagens mais problemáticas da série. Eu não tô dizendo que ela tá mal desenvolvida, só tô dizendo que esses problemas que ela tem com crianças, e principalmente com maridos que batem em mulheres e nas crianças, fazem ela uma personagem muito mal resolvida, né? Dá pra ver isso, ela não tá feliz naquele lugar realmente. Então, tá uma coisa complicada essa personagem. Ela precisa se controlar, senão ela vai acabar virando uma psicopata, se é que ela já não é uma, né? E nós tivemos aquele momento romântico entre o Cole e a Enid, também nós tivemos uma visão perante o passado dela. Ela não comentou muita coisa, mas ela falou da mãe dela, a questão da faca pertencia a ela, e quando ela morreu, ela acabou ficando com a faca. Enfim, tudo isso mostra que essa garota é meio, digamos, problemática também. Deu pra ver que ela meio que tá se fechando demais. Ela é uma garota muito fechada na série, né? Eu não consegui analisar muito bem ela ainda, porque ela não apareceu tanto, ela não falou muito dela mesma. Mas o que me chamou mais atenção é no momento que ela falou, você está com medo de mim, né? Dizendo a respeito do comportamento do Cole perante a presença dela. Então, deu pra ver que ela é uma pessoa muito realista, muito fria, ela não tem medo de zumbis, ela não tem medo de dizer o que pensa. Será que isso mostra que ela é uma pessoa do mal? Não sei, talvez ela possa ser manipuladora, talvez ela possa ser uma inimiga, nós não sabemos, mas pelas ações dela, pela questão dela sair de Alexandria de uma forma tão segura, assim, tão preparada, ao contrário do pessoal de Alexandria, e falar essas coisas, né, dizendo, você não tá com medo de mim, tipo, é uma coisa estranha, sabe? Ela começou a se interessar pelo Cole
de um modo tão estranho. Os dois nunca ficaram tão juntos assim, ao ponto dela começar a se importar com ele. E do nada, ela começa a dar em cima dele, começa a ficar grudadinho com ele, começa a brincar com ele, então é uma coisa estranha. Mas é isso, o momento foi legal, desenvolveu lentamente tanto o Cole quanto a Enid, mas ainda temos esse mistério sobre essa garota que ainda possivelmente será revelado futuramente. Bem, durante todos esses personagens que foram focados durante o decorrer desse episódio, eu acho que o que mais me chamou a atenção foi o Rick e o Pete, né, a situação dos dois. Nós sabemos que ia rolar uma briga e acabou rolando, né. Inicialmente o Rick conversou com o Pete falando, continue andando, com aquela cara de psicopata, né, mostrando o início da transformação do Rick em um ser muito mais emocional. E no final do episódio nós tivemos finalmente a briga entre os dois, que foi muito fiel aos quadrinhos, eu gostei da referência, e no final das contas deu pra ver que o emocional não é um bom lado para ser adotado durante o apocalipse zumbi, porque ao mesmo tempo que você se adere ao emocional, você acaba sendo uma pessoa muito mais violenta, até mesmo para as pessoas que você se importa, né? A própria luta provou isso, né? Os dois estavam lutando, a Jessie tentou ajudar, e o Pete, se aderindo à raiva, ao emocional, acabou dando uma porrada na Jessie, jogando ela pra longe. O Rick virou o cara e o Cole tentou afastar o pai dele, só que o Rick acabou empurrando o Cole pra longe também, repetindo o mesmo processo que o Pete com a Jessie. Então nós podemos deduzir que se você se aderir ao emocional estando no seu grupo, você vai acabar machucando o próximo. Então isso é uma lição para todo mundo que assiste The Walking Dead e até mesmo para os próprios personagens. Não é seguro se aderir ao emocional ou aos seus instintos primitivos se você está brigado com alguém, senão você vai acabar ferindo pessoas que você não queria ferir. Bom, no final das contas o Rick acabou ficando maluco de novo, né? Foi demais o momento, né? Foi uma cena muito legal, foi outra referência dos quadrinhos, eu acho que foi o ápice desse episódio, a transformação dele. Ele soltando todo aquele incômodo que ele estava sentindo de como a sociedade funcionava de forma errada, fora do que ele achava correto. Então o Cole se soltou, o Rick se soltou em questão da raiva, o Cole se soltou em questão do amor, a Michonne se soltou em questão dos flashbacks, a Sasha se soltou em relação ao incômodo do passado, então, e a Diana se soltou em relação à morte do filho. Então assim, a palavra que eu posso usar para resumir esse episódio é liberdade, né? No caso, todos estavam se libertando desse incômodo que todo mundo estava sentindo aqui dentro e acabaram tomando atitudes estranhas, erradas e algumas até corretas, né? Mas é essa palavra que resume o episódio, liberdade. Enfim, o episódio foi muito bom, apesar da falta de vilão, a falta de respostas, a falta de acontecimentos muito importantes fora de Alexandria, porque tá tudo acontecendo em Alexandria e do lado de fora foda-se, né? Vamos nos focar apenas no social e os problemas que essas atitudes podem causar no ser humano, né? É interessante, mas eu acho que tá faltando um vilão, né? Porque não existe The Walking Dead sem um vilão, né? Mas eu acho que o lance de Alexandria é mostrar que você mesmo pode se tornar o próprio vilão da história, mesmo você sendo um cara do bem, né? Se você se aderiu emocional, fudeu. Né? Mas então é isso, né? O episódio foi muito legal e a nota vai ser 8, né? Porque eu já avisei que eu acho que poderia ser melhor com a presença de vilões, com a presença de tiroteio, mais cenas de ação, mas o processo dessa segunda parte da quinta temporada está sendo muito legal, principalmente nessa parte de Alexandria, né? Ignorando o arco do hospital e alguns defeitos dos canibais, a Alexandria está sendo o melhor arco até agora. Então se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não esqueça de dar like na página Walking Dead, fãs da Walking Dead. Nós páginas bem legal no Facebook com várias imagens e informações a respeito de futuros episódios. E não esqueça de se inscrever no canal Mega Play, novo canal no YouTube a respeito de várias coisas do universo nerd, sei lá, DC, Marvel, quadrinhos, X-Men, etc. Então entre lá e ajude tanto as páginas quanto canais a crescerem. Então na descrição desse vídeo deixar 5 links. O primeiro referente ao meu grupo do Facebook, a respeito do canal no YouTube. O segundo sobre a page Walking Dead, o terceiro sobre a page Fãs da Walking Dead, o quarto sobre o meu Twitter e o quinto sobre o canal Mega Play. Então, novamente, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se você vai fazer, por favor, comente. Foco só que bem, partindo até o próximo vídeo, valeu!